Já já nós vamos ter mais informações e atualizações sobre a situação no transporte público em São Paulo. Tem muito ouvinte aqui reclamando da falta de ônibus em São Paulo, viu, Silvânia Alves? Estão falando o seguinte, não tô vendo tanto ônibus assim para suprir essa falta dos trens, né, do metrô. Normalmente em dias de greve, nós temos ônibus adicionais que são colocados, é o sistema Paese que é acionado, né? E isso não está acontecendo nesse momento, segundo alguns ouvintes. Vamos entender por que ao longo da manhã. Agora sim, estamos em contato com o diretor de operações do metrô, Milton Joia, né? Que manhã difícil aí para quem trabalha no metrô. Já fizemos aqui críticas desde o início da manhã aos metroviários que decidiram por uma greve na calada da noite, sem aviso prévio, surpreendendo as pessoas que dependem do transporte público em São Paulo. São 4 milhões de passageiros que são afetados aí com essa paralisação. Milton, bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Bandeirantes. Bom, vamos lá. O metrô de São Paulo transporta hoje, em dia útil, 3 milhões de pessoas. Antes da pandemia, nós transportávamos 4 milhões. Agora, com a pandemia, nós transportamos 3 milhões por dia. Realmente, essa informação veio para nós no final da noite de ontem. É uma informação ruim e eu gostaria de fazer algumas observações, Pedro. Primeiro, nós colocamos o nosso plano de contingência no ar, mas ainda não iniciamos a operação do sistema. O plano de contingência prevê uma operação mínima, um espaço menor. Nós não conseguimos ainda colocar essa operação no ar por conta de contingente de pessoas, tá bom? E nós só iremos operar com segurança absoluta. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto que você citou, Pedro, me permita, o metrô de São Paulo cumpriu o contrato de trabalho na sua plenitude, na sua totalidade. Nós pagamos salários durante a pandemia, não atrasamos um dia o salário. Nós pagamos os steps, ajustamos os steps agora esse ano, que nós não tínhamos pago nos anos anteriores, por conta da pandemia. Nós tivemos uma diminuição muito grande de receita por conta da diminuição de passageiros. Nós acertamos tudo. Estávamos negociando, mas aí veio a greve. Não, é um momento complicado, mas enfim, nós estamos enfrentando. Milton, você falou aí sobre esse plano de contingência. Tem como antecipar para quem vai sair de casa daqui a pouco que estação vai abrir? O metrô vai operar entre que estações daqui a pouco? Você já tem alguma previsão também de quando ela será colocada em prática? Olha, Pedro, seria precipitado da minha parte falar o horário que a gente vai iniciar. Por quê? Porque eu dependo da entrada de pessoas. Então, quem opera os trens nessa situação? São instrutores. É o pessoal que treina os operadores de trem que opera os trens. Então, nós não teremos segurança absoluta. São normalmente supervisores. Esse pessoal está entrando, tá? Qual é o número necessário? É um número hoje, por volta, para operar agora de manhã, por volta de 45, 50 pessoas para operar esse turno amanhã. Não entraram todos. Nós estamos aguardando a entrada de todos. O pessoal de estação é substituído pelo quadro técnico administrativo da empresa, o quadro executivo da empresa, o plano executivo da empresa. As estações têm gente suficiente. E a segurança é o nosso pessoal de segurança, mais a polícia militar. Eu ainda não tenho quadro suficiente para iniciar essa operação. A nossa expectativa era 7 horas da manhã, mas provavelmente nós não iniciaremos essa operação às 7 horas da manhã. A gente deve postergar um pouco isso, tá bom? O trecho é menor. Eu não consigo te falar agora o trecho porque eu não tenho essa quantidade na minha mão, tá bom? Pela experiência em outras paralisações, Sr. Milton, quanto tempo demora, com o fim de uma paralisação como essa, para o metrô se reorganizar e conseguir colocar os trens nos trilhos novamente? Imaginando que todos os empregados entrem agora nas estações, nos postos de tráfego, na segurança, postos de segurança, até mesmo no centro de controle, eu imagino que em 1 hora a gente coloca a operação no ar. 1 hora até 1 hora e meia a gente coloca uma operação comercial segura para o nosso passageiro.
Mas ainda não tem esse indicativo, né? Para quem pegou a entrevista a partir de agora, não há nenhuma conversa nesse sentido. O metrô, eu sei que talvez isso fuja da sua alçada, né? Mas o senhor talvez tenha informação aí por trabalhar no metrô. O metrô está apresentando à justiça algum pedido, né? Para tentar acabar com essa greve que foi decidida ontem à noite? Olha, Pedro, eu te peço desculpas, essa informação de agora eu não tenho. Eu sei que ontem discutimos muito esse assunto na Justiça, inclusive pedimos uma cautela para que houvesse uma operação mínima, essa cautela foi negada, tá? Ela foi negada, então eu não sei como é que está no momento. Eu sei que o metrô sempre trabalha nesse sentido. E me fala uma coisa, os ouvintes estão dizendo aqui que tem menos ônibus, né, hoje aí para suprir essa demanda. O metrô ontem, quando ficou sabendo dessa greve, conversou com a prefeitura, vocês se falaram aí, porque os ouvintes estão dizendo que não tem ônibus como tem normalmente quando tem uma paralisação. Houve essa comunicação aí para a prefeitura para acionar o sistema Paese, Milton? Nós não acionamos o Paese na sua plenitude. Por quê? Porque num caso como esse, Pedro, nós desintegramos as linhas. Nós combinamos com o pessoal da SPTrans, que é nosso parceiro, nós desintegramos as linhas. O que significa isso? Os ônibus, ao invés de parar nas estações, eles vão até o destino final. Ou seja, o nosso passageiro não desce em uma estação, ele vai até o destino final. O Paese não foi acionado. Por quê? Por conta de quantidade de ônibus necessário e tudo mais. Seria praticamente impossível circular numa situação de segurança. Então não tem ônibus a mais? A prefeitura colocou ônibus a mais ou não? Não, eu não posso falar pela prefeitura, Pedro. Eu sei que a prefeitura é nossa parceira e deve ter aumentado o número de ônibus em circulação. Mas, por conta de Paese, não. Eles desintegraram as linhas. Tá bom? Tá certo. Muito bem, então o Milton Joia é o diretor de operações do metrô, está enfrentando, né, esse problema nessa manhã aí, um problema grave, sério, 3 milhões de passageiros afetados aí, estações fechadas até o momento na linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, do monotrilho, que também é operado pelo metrô de São Paulo. Nas linhas privadas, nós temos, claro, a situação operando normalmente, porque trata-se aí de empresas concessionárias. Milton, o caminho para a gente evitar esse tipo de situação futura é privatizar tudo? Olha, a sua pergunta, eu não gostaria de responder, porque essa decisão não passa pelo metrô de São Paulo, uma decisão governamental. Tá? Então, eu não tenho como responder para você. A operação privada tem vantagens e desvantagens, a operação pública tem vantagens e desvantagens. Tá bom? Obrigado, viu, Milton? Bom trabalho aí para vocês. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para você e para a Silvânia. 6h40. Rede Bandeirantes de Rádio.